Eu quero ler alguns versículos salteados. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler juntos, do 1 ao 3? 1, 2, 3. Vamos lá? Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Vamos ler agora o versículo, saltar para o versículo 6 e 7. Vamos lá? 1, 2, 3. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Verso 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Verso 8. Prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Isto aí, irmãos, versículo 12, do 12 ao 17, vamos lá? O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas. Verso 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, e subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver as 6 coisas? Vamos juntos? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Agora nós vamos para o versículo de número 24. Vamos lá? Para que te guarde da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices o teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a perder um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Olha o versículo 27. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Irmãos, só até aí esse texto sagrado. Todos os irmãos sabem, todos nós sabemos, que o livro de Provérbios é um manual de sabedoria para a vida. O livro de Provérbios abrange todas as áreas da nossa vida, pessoal, familiar, trabalho, lazer, relação com Deus, relação com as pessoas. Então, o livro de Provérbios abrange todas as áreas da vida. É como um curso de pós-graduação na escola de sabedoria. A pastora Priscila está ministrando aí pelas redes sociais no livro de Provérbios. Estou acompanhando suas preleções lá, pastora Priscila. Parabéns. Deus abençoe. E a importância deste livro para nós. Hoje eu estou falando só sobre o capítulo 6. E eu pedi ao Antônio que colocasse aqui, olha, sinais de alerta dos perigos na estrada da vida. Sinais de alerta dos perigos na estrada da vida. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem, e os irmãos sabem que nós aqui nesta terra estamos viajando, né? Nós estamos viajando ao longo da nossa vida, e um dia nós passaremos dessa vida para outra. Agora, nesta viagem, Deus coloca, ao longo dessa estrada, Deus coloca algumas placas, ou alguns sinais de alerta, para que nós olhemos para aquilo ali e andemos prudentemente. Eu me lembro que eu era muito novo, eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos 19 anos, muito empolgado em dirigir, e eu saí aqui com meu irmão Antônio Jesus, que eu sei que muitos aqui conhecem Antônio Jesus. Estava eu, o pastor Antônio Jesus e Napoleão Falcão, nós íamos para Minas Sul,
E nós íamos num Fiat Uno, agora imagina. E nós saímos aqui, quando passou, depois de Nerópolis ali, havia um período da estrada que, um pequeno período, que eles tinham tirado o asfalto, estava cascalhado, mas aquele cascalho lisinho assim. E eu, imprudentemente, eu fui naquele Fiat Uno, mais ou menos uns 110 por aí, irmão, imagina isso. E entrei naquele cascalho solto. Foi entrar no cascalho, irmão. Aí o Unim virava para um lado assim para tombar para cá, ele virava para tombar para lá. E eu nunca vi um homem crente igual Antônio de Jesus. Antônio de Jesus falava assim: o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Ele gritava freneticamente daquele jeito ao meu lado aqui. De repente o Unim, coronel, o Unim bateu em uma placa de sinalização. Quando ele bateu na placa de sinalização, a placa amorteceu o carro. E nós paramos ilesos. O carro, ele pendeu para tombar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Firmou naquela placa e nós paramos ali. Eu me lembro como agora. Então falou: vamos fazer uma oração aqui, porque Deus tem um trabalho muito forte para fazer lá em Minas Sul e o inimigo está atrapalhando a nossa viagem. Nós paramos, eu, Antônio Napoleão Falcão, fizemos uma oração ali e continuamos a viagem. Assim, irmãos, assim, são esses sinais de alerta dos perigos na estrada da nossa vida. Eu vi o pastor Gilmar orando a Deus aqui e dizendo: Senhor, que a tua glória manifeste nesta noite. Eu sei por verdade que esta palavra talvez não vai fazer você dar muita glória a Deus e aleluia e transbordar, mas você vai refletir. Talvez esta palavra pode servir para 2 ou 3 ou 4 pessoas somente. Quais são os alertas de Deus para nós? O que o Espírito Santo de Deus está querendo me alertar e te alertar? A Bíblia não deixa nada para trás. Eu só estou falando aqui alguma coisa dentro do capítulo 6 e do capítulo 5 de Provérbios. Mas depois vocês acompanham a Priscila, ela está falando todo o livro de Provérbios nesse mês. Mas a primeira placa de sinalização que a Bíblia traz aqui, que nós lemos? Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e desse a tua mão ao estranho, e endereçaste com as palavras a tua boca, e prendesses a tua boca, aí o texto diz assim: faze isto agora, livra-te desse laço. Interessante, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já foi fiador de alguém. No mundo dos negócios hoje, é comum, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai fazer alguma locação, quando você vai pedir algum dinheiro emprestado, né, Lucas? Então, as pessoas normalmente pedem um avalista ou um fiador. Mas a palavra de Deus, ela é interessante demais. Ela diz: olha, não fique por fiador de ninguém. Não fique por fiador. Olha, irmãos, interessante. A Bíblia fala tanto em amor, fala tanto em bondade, fala tanto em misericórdia. Era para a Bíblia dizer, né? Não, quando alguém precisar que você fie essa pessoa, fique por fiador. Mas o texto sagrado é interessante. Deus sabe todas as coisas, né? Não empenhe a tua palavra. Não empenhe. O que é ficar como fiador? É você dizer assim: se ele não pagar, eu pago. Quando nós ficamos por fiador de alguém, às vezes a pessoa tem uma boa intenção de saldar aquela dívida, mas não dá conta. Uma boa intenção. A pessoa é boa intencionada. Outras não. Outras já fazem a coisa intencionalmente para dar prejuízo em alguém. Aí é mais difícil, né? Então, irmãos, esta forma, quando a palavra de Deus fala sobre isso aqui, que essas dívidas, essa coisa da gente garantir uma pessoa, isto é perigoso. Maldito o homem que confia no homem. Então não tem jeito. Uns por má intenção, outros por infortúnio que porventura a pessoa entra. Alguém diz assim: é melhor você ficar por um período bem pequeno, vermelho, para dizer um não para a pessoa, do que você ficar amarelo o resto da vida. Eu já vi irmãos que trabalharam anos e anos para saldar.
Vocês não estavam aqui, as mulheres não estavam aqui no seminário dos homens, dos varões. O pastor Silmar Coelho aqui, ele pregou domingo à noite aqui. Eu estou dizendo isso aqui, ele falou aqui no seminário. Ele organizou uma viagem na igreja dele para Israel. E quantas pessoas? Parece umas 30 pessoas. Organizou a viagem. E o dono da empresa não honrou a viagem. Veio aquela pandemia, passou a pandemia e o homem não honrou. O que ele fez? O pastor Silmar falou aqui. Ele está pagando um por um daqueles irmãos do bolso dele. Ele dividiu aquela viagem que todas aquelas 30 e poucas pessoas tiveram prejuízo. E ele paga R$1.000 por mês para cada um deles. Vendendo livro no Brasil inteiro aí e saudando aquele compromisso. Está vendo o que é a pessoa garantir? Quer dizer, nas boas intenções, ele falou, pode fazer com essa pessoa aí que vai honrar a viagem. Meu Deus do céu, amado. Ele falou aqui, irmãos, agora ele está terminando de pagar todos aqueles irmãos que foram lesados por aquela empresa. Então, meus queridos irmãos, mas aí, olha aí, a partir do versículo de número 6, qual outro aviso que a Bíblia tem para mim e para você? O outro aviso é este: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual esta formiga, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que Deus colocou esse pequeno inseto como uma grande pedagoga para mim e para você. O texto sagrado diz assim: esta formiga que não tem superior, nem oficial e nem dominador, ela prepara no verão o seu pão, o seu alimento. As formigas se organizam direitinho para preparar o alimento, para que quando o inverno vier, elas têm alimento com abundância. A palavra de Deus está falando com alguém que o texto sagrado diz: olha, se você é indolente e você tem dificuldade para se ocupar na vida, olhe para a formiga. Interessante isso, né? Olhe para esse inseto. Elas não têm oficial, não têm chefe para lhe mandar. Não precisa elas baterem ponto, mas elas preparam o seu alimento para que quando o inverno vier, elas dizem: nós temos alimento aqui com abundância. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quais são os males que esta preguiça pode trazer na vida de alguém, né? Quais são os males que pode trazer? Os males que traz é que a pessoa, em determinado ponto da sua vida, esta pessoa se ocupa em ficar dormindo, né? Só dormir. O texto sagrado diz: um pouco de sono, outro pouco de tosquenejo, e você esfrega as mãos e leva a mão na boca e diz: não, vou ficar tranquilo, porque as coisas vão acontecer assim. Lá no Novo Testamento, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses disseram assim: não, Jesus Cristo está quase chegando, e nós vamos ficar aqui tranquilos, porque logo Jesus vem e arrebata a sua igreja, e aí nós vamos para o céu e acabou a história. Aí Paulo escreveu para eles, falou assim: não, senhores, irmão, não, senhores, cada um precisa trabalhar para ganhar o seu pão. Cada um precisa trabalhar. Cuidado com isso. Não digam dessa forma. Aí Paulo veio dizendo: a vinda do Senhor não será assim, não será dessa forma. Existem muitos sinais que haverão de cumprir ainda. Aí Paulo foi tão enfático que ele disse assim: quem porventura não quiser trabalhar, é bom que não coma. Misericórdia, misericórdia. Então, irmãos, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejo, um pouco cruzando as mãos. Olha isso aí, irmãos, meu Deus do céu. Mas graças a Deus que o povo de Deus é um povo bem ensinado. O povo de Deus é um povo trabalhador. Eu vejo os jovens da igreja dedicados, estudando, dedicando as suas vidas. Graças a Deus por isso, né? Por aqueles adolescentes, por aqueles jovens que estão se preparando para a vida. Isso é importante.
Alguém diz muito acertadamente que não existe herói sem cicatriz. Ninguém vence nesta vida, irmãos. Ninguém vence nessa vida a toque de caixas, de jeito nenhum. Pergunte cada um dos homens prósperos dessa igreja, me conte a sua história. Me conte a sua história. Quando terminou o simpósio de varões aqui, eu tinha um compromisso para falar lá numa vigília, lá numa chácara, perto da Aragoiânia lá. O pastor Enoque também foi, ele falou primeiro, depois fui eu. Depois do simpósio. E eu estava contando para os irmãos ali, eram umas 60, 70 pessoas em uma chácara. E eu comecei a contar alguma coisa para aquele pessoal. Quando Deus levou a nossa mãe com 43 anos de idade, eu um garoto de 10 anos, a bispa Neuza de 8, e nós ficamos aqui nessa Goiânia, aqui meio que perambulando nessa Goiânia, mas nós não conformamos com aquilo. A Neuza era novinha, mas ela é inteligente desde cedo. Ela foi numa diretora lá e falou assim, eu quero estudar nessa escola aqui. Tinha dinheiro para nada, irmãos, tinha dinheiro para nada. Eu quero estudar nessa escola aqui. A diretora matriculou ela lá e ela foi estudar. E eu fui sofrer na rua aí, engraxando sapato, vendendo laranja, vendendo picolé, vendendo tudo quanto é coisa. Meu Deus do céu. Eu falei, oi, Deus levou a minha mãe. Meu pai já era separado da minha mãe. Falei, eu tenho que me virar. E fui me virando na vida. Louvado seja o nome de Jesus. Até o dia que Deus me deu a dona Cleonia, que é minha esposa, né? E depois desse período de orfandade aí, Deus me deu essa esposa. E nós casamos bem novos. E começamos a trabalhar para valer, irmãos. A trabalhar para valer. Pela misericórdia de Deus, a gente venceu até aqui, a gente tem vencido até aqui. Então eu animo você, mexa-se, faça um curso, prepare-se, aprendamos com essa pedagoga por nome Formiga, interessante, vai ter com a Formiga, pedagoga de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, tem outra placa de advertência que nós precisamos estar atentos a ela, que é o perfil de uma pessoa má. Eu sei que todos vocês aqui são bons, mas nós precisamos estar atentos a isso. Olha o texto sagrado a partir do verso 12. O homem de Belial. Esta palavra homem de Belial, ela vem do hebraico. Belial quer dizer um homem sem valor, inútil, maldoso, perverso. Há pessoas que o intento do coração da pessoa é mal. O intento do coração da pessoa. Irmãos, então a palavra de Deus fala sobre o perfil deste homem de Belial. Qual que é o perfil desse homem? Ele entrega a sua boca, os seus olhos, os seus pés, as suas mãos, o seu coração, tudo para fazer maldade. Quando a gente abre a televisão ou abre o Instagram da vida, a gente fica horrorizado de ver quantas pessoas más, coração perverso. Meu Deus do céu. Irmãos, não é por acaso, eu quero que você, nesta noite, você ore comigo. O salmista pediu ao Senhor e disse assim, Senhor, dá-me um coração puro. Coloca dentro de mim um coração puro. E coloca dentro de mim um espírito reto. Peça ao Espírito Santo nesta noite. Espírito Santo, se porventura passar na minha mente, no meu coração, intentar alguma maldade, desvia isso de mim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Entrega tudo à maldade. A boca profere mentiras. Os olhos lasciva e cobiça. Os pés andam longe para fazer mal ao próximo. As mãos dão prejuízo nos outros. Meu Deus do céu. Quantas pessoas, irmãos, que dão prejuízo a alguém que trabalha dentro da sua casa. Alguém que trabalha na sua firma. A pessoa trabalha uma semana, um mês, a pessoa não paga o trabalhador. Eu fico pensando no dia em que essa pessoa estiver lá no trono branco diante do Senhor. Como será isso?
Não é? Meu Deus. O homem de Belial, ele não é mau porque pratica o mal. Ele pratica o mal porque a índole dele é má. Meu Deus. É por isso que eu disse para os irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, me dê um coração puro, ó Deus. Cria em mim um espírito reto. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Qual que é a colheita do homem mau? Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Não tem jeito da pessoa plantar violência e colher paz, de jeito nenhum. Não tem jeito de você plantar espinhos e colher laranjas, não tem jeito. Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Irmãos, esta lei da semeadura e da colheita é algo que nós precisamos observar. Ao longo da nossa vida, nós estamos plantando, semeando. E aí o Senhor sabe o que nós plantamos. O Senhor sabe o que nós plantamos. Talvez eu pense que estou plantando bem. É por isso que eu preciso pedir a Deus um coração puro. Porque o Senhor sabe o tipo de plantação que eu estou semeando ao longo dos anos da minha vida. Plante coisa boa. Eclesiastes diz, semeie a tua semente. Cada um de nós temos uma semente em nossas mãos que nós semeamos. Semeie a tua semente. Aí o texto diz assim, lá na frente você vai encontrar. Agora esperamos que a gente encontre coisa boa, não é isso? Você pode dizer amém por isso? Então, irmãos, aí a partir do versículo de número 16, o Senhor enumera aqui, eu vou falar rapidamente, o Senhor enumera aqui 6 pecados que Deus não gosta. E o 7º ele abomina. Olha isso aí, irmãos. A partir do versículo 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor. Eu disse que são sinais de alerta dos perigos na estrada desta vida. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a 7ª, a alma do Senhor abomina. E quais são essas 6 coisas? Olhos altivos, ou tendência para se orgulhar, ou a gente pensar que eu sou melhor do que quem quer que seja. Meu Deus do céu, isso é perigoso demais. Um dos pecados que mais a Bíblia condena é o pecado da soberba. É um conceito exagerado que a pessoa tem de si próprio. Não existe nada mais lindo do que uma pessoa culta, uma pessoa às vezes rica, uma pessoa inteligente, mas ao mesmo tempo humilde. Você pode vestir bem, você pode ser culto, você pode ser inteligente e ao mesmo tempo humilde. Não é assim? É lindo demais. A Bíblia Sagrada, ela, em todo o bojo do texto sagrado, ela nos alerta muito sobre essa questão de soberba, sobre essa questão de orgulho, e ela traz alguns homens da Bíblia Sagrada que são exemplos disso. Dentre eles, um dos personagens do Antigo Testamento, por nome Nabucodonosor. O texto sagrado diz que Nabucodonosor construiu a grande Babilônia e diz, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha beneficência? Misericórdia. Aí o texto diz assim, ainda estava essa palavra na boca do monarca, quando Deus diz assim, corta esta árvore, até que ele saiba que os céus reinam sobre a vida deste homem. Misericórdia. Que coisa, porventura não é essa Babilônia, eu edifiquei, para a glória da minha magnificência, e com a força do meu poder. Coitado, Nabucodonosor, para com isso aí. No dia em que Nabucodonosor, Deus restaurou o sentido dele, aí ele procurou o profeta Daniel, e disse, profeta Daniel, você não tem um livro que você registra aí os feitos de Deus? Ele disse, eu tenho. Ele falou, então eu quero escrever nesse livro. Aí ele disse assim, eu, Nabucodonosor, agora reconheço o Deus de Daniel. Eita!
Precisou Deus fazer com que aquele homem ficasse 7 anos ali no pó, para que ele reconhecesse que o céu reina. Século 21, Deus ainda vai mostrar para muita gente, muitos ímpios aí, que existe um Deus lá no céu que reina acima de todas as coisas. Nabucodonosor disse: eu quero escrever no seu livro aí, eu exalto, ele falou claramente, eu exalto agora o Deus de Daniel, porque não existe outro Deus além deste Deus que Daniel prega. Oh, glória a Deus. Aí ele reconheceu, grande é Deus. Você concorda comigo? Por isso que nós levantamos a nossa mão e dizemos: louvado seja o nome do Senhor, porque grandioso é o Senhor e digno de louvor. Glória a Deus. Texto sagrado diz essas 6 coisas: aborrece o Senhor, olhos altivos, língua mentirosa. Deus me livre, não vou nem falar sobre isso aqui, mas é a omissão, é a negação, é a adulteração da verdade, com o propósito de enganar. Deus espera de nós, irmãos, que falemos cada um a verdade com a nossa boca. Existem pessoas que a palavra dessa pessoa é documento. A pessoa falou, foi fulano que falou, pode acreditar, a palavra dele é um documento. Glória a Deus. Eu peço a Deus neste momento, para que o Senhor possa nos dar sempre uma língua verdadeira. A pior coisa que existe é quando um casal aprende a esconder algo, o marido da mulher, a mulher do esposo, os pais escondem as coisas dos filhos, aquela vida obscura. Deus não agrada disto. Deus não agrada disto. O nosso Deus é o Deus da verdade. Um dos atributos pessoais do Senhor é verdade. Foi por isso que Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o povo do Senhor, aqueles que andam com Deus, precisam sempre estar atentos a isso. Mas aí depois o texto sagrado diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou pessoas violentas. A gente assiste, irmãos, tanta agressão a mulheres. Meu Deus, vamos orar nesse sentido, irmãos. Tantos homens agredindo mulheres, pelo amor de Deus, tanta violência no mundo. Até quando? Não, até quando, meu Deus? Pessoa que derrama sangue inocente. Agora, coração que maquina pensamentos viciosos e que se apressam para correr para o mal. Eu já falei alguma coisa sobre isso aqui agora mesmo. É aquela maldade lá dentro do coração, no íntimo da sua alma. É a mente da pessoa maquinando coisas ruins. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o texto sagrado diz mais aqui: coração que maquina pensamentos viciosos e testemunha que profere mentiras. Eu já falei sobre mentiras. E o pior de todos é isto aqui: e o que semeia contenda entre irmãos. Ou aquela pessoa que falta com a verdade, com aquilo que a pessoa conta. Alguém diz muito claramente que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim? Quem semeia contenda entre irmãos, isto aqui o Senhor não agrada de forma alguma, e nós precisamos estar muito atentos a isso. O profeta Isaías diz: Deus me deu uma língua erudita, ou uma língua clássica, para que as minhas palavras sejam palavras para o bem. Alguém diz muito acertadamente: abra a tua boca, abra a tua boca. Sempre que você abrir a sua boca, você saiba que você está falando para edificação e não para destruição. Aleluia. Deixe-me terminar. O que semeia contenda entre irmãos, misericórdia. Jogar uma pessoa contra outra. O filho de Deus, ele precisa ser sempre pacificador. Nada mais fere o coração do que uma intriga. Nada mais fere o nosso coração do que uma desavença. Nada mais fere o nosso coração que alguém inventar alguma coisa a nosso respeito. Meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Campinas, isso faz uns 20 anos. Uns 20 anos, irmãos. Eu estou contando isso aqui, que esse irmão já foi para os céus. Ele sentava aqui perto de um carmelita aqui, ó.
ele sentava por aqui. Aí, um homem que eu respeitava muito, um dia ele disse assim, o pastor Samuel disse que não é para mandar eu pregar não, porque a minha palavra é um arraso. Irmãos, eu nunca na minha vida falei nem de longe uma palavra dessa. Um homem que eu tinha um respeito tão grande por ele, mas alguém inventou um negócio desse, eu não sei quem foi. Lá na eternidade, Deus vai revelar isso tudo, né? Diz que tudo aquilo que foi feito às escuras será revelado naquele dia. Oh meu Deus, Deus já o levou para a glória. Mas nós passamos por essas coisas da vida. Agora, irmãos, deixe-me terminar. A partir do versículo 24. E aqui no texto, no capítulo 6 de Provérbios. E no capítulo 5 de Provérbios. A Bíblia nos alerta quanto aos pecados nesta área sexual. Adultério. Quando uma pessoa solteira, que comete relações com outra pessoa, esse pecado é chamado de fornicação. Quando a pessoa é casada, que pratica o sexo fora do casamento, é chamado de adultério. Mas quando a pessoa pratica o sexo dentro do casamento, é chamado de dom de Deus, mandamento de Deus. Agora, o texto sagrado aqui fala sobre os perigos de um homem devasso ou de uma mulher devassa. Provérbios fala muito aqui sobre a mulher. É lógico que no contexto em que Provérbios foi escrito, ele fala muito sobre a mulher. Para que te guardes da mulher má, das lisonjas da sua língua estranha. Não cobice o teu coração a sua formosura, nem te prenda aos seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, quer dizer, a pobreza bate na sua porta. E a adúltera anda à caça de uma preciosa vida. Irmãos, qual é o tempo, estou terminando, qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? O tempo de hoje é que são os enredos das novelas, os enredos dos filmes exaltam o adultério, exaltam a traição, e muitas pessoas estão sendo ludibriadas quanto a isso. Aí, olha como o texto é forte aqui. O texto é forte, presta atenção. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que queime os seus pés? Assim será aquela pessoa que entrar à mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui são avisos, são placas. Presta atenção nisso aqui. Não se injurie o ladrão quando furta ou sacia a sua alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes. O que adultera como uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal coisa faz? Isso aqui chega a arrepiar a gente. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Quando a gente lê isto aqui, eu me lembro muito do rei Davi. Davi pecou. Os irmãos sabem disso. Davi pecou, um pecado terrível de adultério. Mandou matar o esposo da mulher que ele pecou com ela, porque ela o informou que estava grávida dele, Batseba. Irmãos, quando Davi foi confrontado pelo profeta de Deus, guarde isso que eu vou dizer. Quando Davi foi confrontado, o profeta diz assim: Deus vai te perdoar, mas as consequências ficarão na sua casa. A espada não se afastará da sua casa. Oh meu Deus. Deixa eu só enumerar aqui, algumas claras consequências que Davi enfrentou. O filho que ele teve como Batseba, os irmãos sabem. O que aconteceu com o menino? O texto sagrado diz que o menino adoeceu. Davi foi jejuar e foi orar, e jejuou. De repente alguém bate na porta do rei e disse: olha, seu filhinho morreu. Meu Deus do céu. Talvez ele lembrou do profeta Natan. O profeta diz assim: você será perdoado por Deus,
mas as consequências do seu pecado ficarão. Irmãos, eu sei que isso aqui é um aviso forte para a igreja, mas se o Espírito de Deus estiver falando com um esposo aqui, com uma mulher, eu estou satisfeito com isso. Olha aqui, Davi tinha uma filha por nome Tamar. Tamar, consequência do pecado de Davi, ela foi abusada por um irmão dela, filho de Davi, Aminon. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Aminon, filho de Davi, irmão de Tamar, abusou dessa menina. Ah, imagina o quanto isso doeu no coração do rei Davi. Mas não parou por aí não. Aí Absalão, que era outro filho de Davi, ficou com raiva de Aminon e diz: eu vou vingar essa coisa que meu irmão fez com a minha irmã. Aí Absalão pega, conspira contra Aminon e o mata. A espada que não saiu da casa de Davi. Misericórdia. Logo mais na frente, Absalão morreu em uma conspiração que ele intentava contra o seu próprio pai também. Olha que tanto de desastre que aconteceu na casa de Davi. Eu estou citando alguns aqui dos sofrimentos desse homem. Sabe como é que chama isso aqui, irmãos? Consequência de pecado. Eu disse para os irmãos, esta palavra não é para nós dar muita glória a Deus e aleluia não, mas é para nos alertar. Guarde o que eu vou te dizer. Um adultério não começa, ou não acontece de uma hora para outra. Começa com uma palavra, começa com um olhar, começa com uma falta de vigilância, e a coisa vai caminhando, até consumar o ato. Entende? No mundo hoje, isso está na moda. Está totalmente na moda. Mas neste texto aqui, no capítulo, foram 3 capítulos que eu estou falando isso aqui, porque a Bíblia é sagrada. Foram 3 capítulos aqui que o escritor dedicou para nos alertar somente sobre isto. Olha o que diz aí o capítulo 5, verso 21. Olha o que diz aí, capítulo 5, verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Irmãos, o que o homem de Deus está falando aqui? Nada fica encoberto nesta terra. Nada fica encoberto nesta vida. Porque os caminhos do homem estão todos perante os olhos de Deus. Os olhos de Deus que tudo vê. São tantos os exemplos que a gente escuta ao longo dos anos, de pessoas que pagaram um preço caro, por um momento de desvario, não é não? Os caminhos dos seres humanos estão todos diante do Senhor. Um dia a máscara cairá. Tudo aquilo que fizer às ocultas, um dia será publicado. Não brinquemos, eu termino aqui, não brinquemos com fogo. Diga comigo, fogo queima. O fogo queima. Então, querido irmão, o que o sapientismo está falando aqui? A mulher do próximo é fogo que vai te queimar. O marido do próximo, o marido da próxima, é fogo que vai te queimar. Cuidado com isso. Ninguém se envolve com fogo e não sai queimado. Misericórdia. Igual tocar na mulher do próximo, será castigado. Igual fogo que queima. Que Deus nos guarde disso. Eu termino aqui mais uma vez dizendo para os irmãos, esta palavra que eu trouxe, que eu sabia que não era uma palavra para ninguém dar glória a Deus e aleluia. Não, senhores. Para nós estarmos atentos. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que aquilo que o mundo está praticando aí fora, até dizer é torpe. Não é assim? Mas há um povo aliançado com o Senhor. E você é um deles. Que você pôs no seu coração. Eu vou ser fiel ao meu cônjuge até a morte. Eu vou ser fiel até a morte. Ou se algum percalço na sua vida você falhou, e você levantou e ergueu a sua cabeça, Deus está contigo.
Queira estar em pé em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, esposo, esposa, eu quero que você ore a Deus e peça a Deus: Senhor, livra-me do mal, livra-me da hora da tentação. Algum momento da minha vida eu posso ser tentado, mas o Senhor é que vai me dar força para que o Senhor me livre desta hora. E o melhor remédio para essa coisa que eu falei aqui é perna para quem tem. Fugir. Ninguém é forte diante de uma situação desta aqui que eu enumerei. Quem é forte é quem corre. Quem é forte é José do Egito. São esses que são os fortes nessa história. Você pode dizer amém? Vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos dê força para que nós vençamos a nossa língua, a nossa mente, as nossas intenções, né? Enfim, os nossos instintos, que o Senhor venha guardar cada momento. Orem comigo. Maravilhoso Deus, te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia. A tua palavra tem alertado o teu povo nesta noite, ó Deus. E eu quero pedir, ó Deus querido, que o Senhor venha guardar cada um de nós. Guardar na nossa boca, guardar a nossa vida, guardar o intento do nosso coração, ó Deus. Para que, ó Deus, que venhamos agradar a Ti em todo o tempo. Espírito Santo, guarde, ó Deus querido, cada esposo aqui, cada esposa, guarda do mal, ó Pai, guarda da hora da tentação, para a glória do Teu santo nome. Fortalece-nos em Ti, não afaste de nós o Teu Espírito Santo, que é o nosso bem maior. Fica conosco, no nome bendito de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Deus vos abençoe. Pastor Eliseu, pode terminar aqui.